Será que demônios existem mesmo? E quando se fala de demônios, meu querido irmão, o que você pensa? O que te vem em mente a respeito dos demônios? Você já ouviu falar a respeito de demônios? Quem são os demônios? Querido, tudo isso que nós vamos aprender nesse vídeo aqui. Vou pedir para você poder se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar, e também não se esqueça de me seguir lá no Instagram e também no Facebook. E acima de tudo, siga também o nosso grupo do WhatsApp, onde eu tenho lançado todos os dias mensagens de fortificação, de fé, de esperança, a palavra de Deus para você, para o crescimento espiritual. Se você quer crescer espiritualmente, clique na descrição desse vídeo que você vai encontrar lá todos os links, e você siga todos esses links, que Deus vai te abençoar, e acima de tudo, que Deus também vai transformar a sua vida nessas plataformas onde temos lançado várias mensagens da palavra de Deus. Se você já se inscreveu, sem mais delongas, vamos passar para o nosso vídeo. Querido, quando nós falamos de demônios, o que nos vem em mente? Primeiramente, nós temos a palavra de Deus, onde que ela nos dá a origem de todas as coisas. Primeiro, Deus criou os anjos no princípio. Deus fez o céu e a terra. Antes de Deus fazer o céu e a terra, Deus primeiro criou seus anjos. E nesses anjos, havia um anjo chamado Lúcifer. E esse Lúcifer é o anjo que se rebelou contra Deus. E não somente ele e alguns outros anjos se rebelaram contra Deus. Mas ele foi o anjo principal, ou seja, ele foi o anjo principal para criar essa grande rebelia. E o que aconteceu? Nessa grande rebelia, Lúcifer ele foi expulso do céu, ele e juntamente com esses anjos. Vamos tomar a leitura na Bíblia para nós podermos confirmar algumas coisas. A Bíblia diz o seguinte: houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos tiveram que lutar contra o dragão. O dragão lutou juntamente com seus anjos. Nesse verso nós encontramos duas personagens. Nós encontramos o anjo Miguel e também nós encontramos o dragão. O dragão é o Satanás. O anjo Miguel é o Jesus Cristo. Ele é atribuído esse título de Miguel quando ele entra em combate. Então, a Bíblia diz que o dragão lutou contra Miguel junto com seus anjos. E também do outro lado, o Miguel lutava junto com seus anjos contra o dragão. Só que a Bíblia diz que nessa grande batalha, o que aconteceu é que Satanás ele perdeu. Satanás e seus anjos, eles perderam e foram expulsos. E a Bíblia continua dizendo assim: mas como não foi forte o bastante, ele e todos os seus anjos perderam o seu lugar no céu. Satanás foi expulso do céu. E o livro de Marcos diz que eu vi Satanás caindo do céu como um raio. Então Satanás e seus anjos, eles foram expulsos do céu. Quando eles foram expulsos do céu, eles caíram por terra. E a Bíblia diz o seguinte no livro de Apocalipse: e o enorme dragão foi expulso. Ele é aquela antiga serpente, cujo nome é Diabo, ou Satanás, e que engana o mundo inteiro. Ele foi atirado para a terra e os seus anjos foram atirados junto com ele. Nesses versos todos que nós lemos, nós percebemos que Satanás ele morava no céu. Antigamente, seu nome não era Satanás, era o anjo de luz, o anjo de luz. E esse anjo de luz vem da palavra Lúcifer. Então, o Satanás ele começou a enganar os outros anjos. E esses anjos caíram por terra. E quando esses anjos caíram por terra, eles foram atribuídos um nome que são chamados hoje, que são os demônios. E esses demônios, hoje eles existem? Claro, eles existem. E o que eles fazem? Eles atormentam as pessoas. Isso nós iremos ver mais com mais detalhe. Por isso que eu digo, assista o vídeo até o final. Então vamos lá. A primeira coisa que nós devemos entender, queridos irmãos, é que nós temos uma batalha. E a batalha que nós temos é uma batalha espiritual. Quando Satanás e seus anjos caíram por terra, eles vieram na terra e começaram a desfazer aquilo que Deus fez, como uma forma de demonstrar a sua ira contra Deus. E com isso, nós vamos perceber que nós, como seres humanos, também estamos envolvidos nessa batalha. Mas nós temos Cristo do nosso lado para lutar e para guerrear conosco. E se nós mantivermos em Cristo, nós iremos vencer. Veja o livro de Éfesos 6:12, o que diz: pois a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de escuridão e contra as forças espirituais do mal. Então, aqui a Bíblia está nos dizer que nós, como seres humanos, também estamos envolvidos nessa guerra. Mas a guerra essa é uma guerra espiritual. É uma guerra em que nós, algumas vezes, não conseguimos olhar o que acontece do outro lado do mundo. Mas existe um mundo espiritual e um mundo físico hoje que nós conseguimos contemplar pelos nossos olhos. Mas existe um mundo além daquilo que nós conseguimos contemplar. Esse mundo é um mundo espiritual, onde que nós não conseguimos ver o que acontece lá.
mas o que acontece lá são coisas ruins. E algumas vezes nós passamos por vários livramentos por Deus que nós não conseguimos entender, que nós não conseguimos compreender. E nós estamos dentro dessa batalha. E nós somos as pessoas mais preciosas dentro dessa batalha. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque dentro dessas duas batalhas nós temos Deus e temos o diabo. E nessas duas grandes personagens, todos os lados elas querem você. Cabe você a tomar a sua decisão. E a Bíblia diz que nós temos a batalha espiritual, a batalha em que nós temos lutado. A primeira que eu vou dar é a seguinte: nós, cada dia, cada hora, nós lutamos contra o pecado. Essa é uma das batalhas espiritual. A batalha espiritual, ela vive dentro de nós, na nossa carne, porque nós possuímos duas naturezas, a natureza espiritual e a natureza carnal. Então, a nossa carne é fraca, mas a nossa natureza espiritual, ela é tão forte, pois a cada dia ela é restaurada por Deus. Quando nós oramos, meditamos e, acima de tudo, quando nós andamos segundo a vontade de Deus. Agora, de onde surgiu os demônios? Os demônios, eles surgiram quando os anjos foram expulsos do céu. Quando eles caíram por terra, a Bíblia os chamou de demônios. Ou seja, a Bíblia chama esses anjos caídos de demônios. Eles se transformaram em anjos maus. Se transformaram em anjos muito perigosos. E a Bíblia diz assim: o enorme dragão foi expulso. Ele é aquela antiga serpente cujo nome é Diabo, ou Satanás, e que engana o mundo inteiro. Ele foi atirado para a terra e os seus anjos foram atirados com ele. E esses anjos que foram atirados com Satanás para a terra, quando chegaram na terra, eles começaram a criar bagunça. E esses anjos, a Bíblia os chama de demônios. Na verdade, querido irmão, demônios existem. E como nós podemos entender que os demônios existem? O que eles fazem? Como nós devemos poder entender que os demônios existem? Eu vou dar aqui algumas dicas. Veja o que o livro de Marcos 9 diz. Diz o seguinte: quando Jesus viu que uma multidão estava se juntando rapidamente ao redor deles, repreendeu o demônio e lhe disse: eu ordeno, demônio surdo e mudo, que saia deste menino e nunca mais entre nele. E o verso continua: o demônio então, gritando, sacudiu o rapaz com violentas convulsões e saiu dele, deixando-o como morto. A maioria das pessoas diziam que o rapaz tinha morrido, mas Jesus o pegou pela mão, ajudou-o a se levantar e ele ficou em pé. Veja, os demônios, a função de demônio, ou seja, o que o demônio mais faz aqui na terra é de atormentar seres humanos. Esse demônio entrou na vida desse rapaz para poder criar tormento na vida dele. Então, os demônios, eles fazem coisas que desagradam a Deus e, acima de tudo, fazem coisas que prejudicam os seres humanos. Eu vou dar aqui alguns exemplos que eu coloquei aqui. A primeira delas é que os demônios até podem nos influenciar nós a irmos à morte. Como assim? Por meio de suicídios, acidentes e também tormentos. E também causam terror nas nossas vidas. Causam também doenças. Eles provocam guerras, desentendimentos entre casais, entre irmãos e mais outras coisas. Veja só, os demônios, eles criam desentendimento no lar, entre pai, entre marido e mulher, também tanto como na igreja, os demônios criam desentendimento quando as pessoas não são unidas em Deus. E acima de tudo, demônios também criam acidentes, criam suicídio e também criam até mortes. Como que isso pode acontecer? Algumas vezes, você pode parar para pensar: querido, por que aquela irmã ou aquele irmão se suicidou? Querido, isso não é à toa. É porque a pessoa foi tomada pelo demônio, o demônio o influenciou a fazer aquilo e aquela pessoa ganha coragem, ganha atitude de se suicidar. Não porque aquela pessoa fez por livre e espontânea vontade, mas porque a pessoa foi usada. Nem todos os acidentes que acontecem nas nossas vias é porque isso é algo normal que tem acontecido. Não. É porque algumas vezes a pessoa também pode ser possuída por demônio. Ou seja, os demônios criam acidentes. Isso é algo que acontece no mundo espiritual, mas nós não temos visão. E algumas vezes nós temos passado por vários livramentos por Deus e nós não conseguimos enxergar como que isso aconteceu. Mas na verdade é Deus nos livrando. E se nós estarmos conectados com Deus, Deus vai nos livrar de todas as coisas. E veja a coisa que vai acontecer com todos esses anjos do mal, com todos esses demônios. A Bíblia diz o seguinte: e o rei então dirá àqueles que estão à sua esquerda: saiam daqui, vocês estão debaixo da maldição de Deus. Vocês irão para o fogo eterno, o qual foi preparado
por Deus para o diabo e seus anjos. Então, a Bíblia diz que todo sofrimento, tudo que passamos na vida terá o fim. Terá o fim porque Deus vai prender Satanás e vai lhe jogar no fogo, o inferno. E também Deus vai prender os anjos, que são os demônios, que serão lançados no inferno. Então, meu querido irmão, nós não devemos ter medo de demônio. O que nós devemos fazer é orar, pedir ajuda a Deus e, acima de tudo, lermos muito a palavra de Deus. A Bíblia diz que não dê espaço a Satanás. Quando nós meditamos, quando nós oramos, nós não vamos dar espaço para que o diabo e seus agentes venham nos atormentar. E essa é a lição que nós devemos aprender. Demônios, claro que existem sim, meus irmãos. E existem demônios de mulheres, existem demônios de homens, existem demônios que influenciam homens a praticar a masturbação. E existem demônios que influenciam mulheres a praticar a masturbação. Existem demônios que influenciam homens e mulheres a se suicidar e homens e mulheres a se mergulhar no mundo das drogas, no mundo de vícios. Tudo isso é influenciado por demônios. E também existem demônios que influenciam homens e mulheres a estuprarem crianças, homens e mulheres a cometer assassinato. Tudo isso não é à toa, meu querido irmão. É porque os demônios estão a trabalhar, Satanás estão a trabalhar. E nós, como seres humanos, nós, como cristãos, estamos muito relaxados. Olhamos isso como se fosse, é algo normal. Isso não tem nada a ver. Querido, tem a ver sim. Porque nós, como seres humanos, não conseguimos contemplar o mundo espiritual. E o que nós devemos fazer, um exemplo, o que nós devemos fazer, a lição que fica é, devemos sempre orar a Deus, pedir a proteção, pedir que Deus possa nos guardar em todos os momentos. Lembra-se o que Jesus disse? Diz que orai e vigiai. E acima de tudo, pensam a Deus, dizem que Senhor, livre-nos da tentação. Então nós cada dia somos tentados, mas ser tentado não é pecado. Nós caímos no pecado quando nós caímos na tentação. Mas Deus está sempre lá para nos segurar e nos tomar pela mão e nos fazer levantar. O que nós temos de fazer é de orar sempre a Deus e, acima de tudo, meditarmos todos os dias a palavra de Deus. Então, querido, se você gostou do vídeo, por favor, e eu quero ajudar você de todo o coração, que todos os vídeos que vão passar aqui vão te fortificar. Eu faço isso por caridade, faço isso por amor que eu tenho pela palavra de Deus. Então me ajude também a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar, deixar aquele seu comentário. Se você entendeu a respeito dos demônios, se você tinha esse conhecimento ou não, ou o que você pensava a respeito dos demônios, se eles existiam ou não. Deixa aqui nos comentários que eu vou lá ver, porque isso vai também ajudar, vai agregar muito ao nosso canal para que o YouTube possa divulgar o canal para mais pessoas. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Querido, você que entra aqui nesse canal pela primeira vez, por favor, se inscreva e saia daqui abençoado pela palavra de Deus. Eu volto no próximo vídeo, se Deus quiser, se Deus permitir. Um forte abraço, que Deus te proteja, que Deus esteja sempre do seu lado.